Bom, então vamos continuar então o desenvolvimento do nosso projeto de sala de aula com a camada model, a DAO e a controle para depois chegarmos à interface. Então a próxima etapa, seguindo a estrutura dos sistemas, camadas dos sistemas, né, começando sempre de baixo para cima, a gente vai ter a nossa model. Então vamos criar a model também. Então botão direito na model, nova, classe Java, e eu quero o modelo de dados para estado. Lembrando que classes em Java, em outros objetos, sempre começam com letra maiúscula. Então, estado, letra maiúscula. Ah, se fosse um nome composto, tipo nota fiscal, então começaria nota fiscal. A segunda palavra também com letra maiúscula. Sempre assim, moçada. Isso é chamado, o processo de organização chamado camel case. Então, eu quero estado, classe, letra maiúscula. Não pode esquecer disso, tá? Então, finish, criei a nossa classe estado lá. Então, tudo que está na model são modelos de dados, né? Então, é onde que eu vou dizer para o meu programa como é que esses dados vão estar estruturados para que o programa possa manipulá-los. Então, numa classe de model, eu vou ter basicamente três coisas. Eu vou ter os meus atributos. Atributos são o que caracterizam uma classe, né? Então, a gente vai ter lá um private int da id estado, que vai armazenar o nosso id. O string do nome estado e uma string de sigla estado. São atributos da minha classe, né? A segunda coisa que eu vou fazer, então, é criar o método, que é um método especial aí, que é o método responsável por gerar objetos da minha classe, né? Lembra da explicação básica desse objeto lá, que a classe é um modelo, que é uma receita, que a partir dela a gente consegue criar objetos? Então, o método responsável por criar objetos, a partir de uma classe, é o método construtor. Então, a gente vai criar dois métodos construtores. A gente vai criar um método construtor vazio, vou até digitar para vocês aqui, ó, public, estado, só isso. Método construtor vazio. Lembrando, o método construtor sempre tem um nome exatamente igual ao da classe, né? Então, esse método construtor cria um objeto do tipo estado sem informações incluídas no projeto. Poderia fazer de outro jeito? Poderia. Se eu não quer criar manualmente, botão direito, venho em Insert Code, clico nele, escolho o construtor, não marco nada e mando gerar. Mesma coisa. Mesmo resultado. Agora a gente vai criar um método construtor que recebe parâmetros e já cria um objeto carregado com informações a partir desses parâmetros. Então, novamente, botão direito, Insert Code, inserir código, não pegou. Insert Code, construtor. Agora eu quero o quê? Eu quero que marque os parâmetros aqui, ó. Eu quero que eles estejam, tá? Mando gerar. Então, nesse momento, ele gerou o quê? Um construtor para a gente que recebe três parâmetros. Ó, estado, recebe um ID, recebe um nome estado e uma sigla estado. Esses três parâmetros aqui, ó, por acaso, eles recebem o mesmo nome do atributo. Percebam, é o mesmo nome, ó. Nome estado, sigla estado, é o mesmo nome. Aqui são as variáveis que vão receber os parâmetros do meu método. Só que eu quero, na verdade, guardar esses valores dentro do meu atributo. Bom, para diferenciar aqui o que é o parâmetro do que é o atributo da minha classe, a gente usa esse carinha aqui, ó, que é o this. Então, o this aqui está mostrando o quê? Que esse ID estado aqui, que está grifado aqui, ó, na verdade, não é uma variável, não é um parâmetro. Ele é o quê? Ele é o atributo da classe. Sempre assim. Tudo que tiver com this, eu estou capturando um atributo da própria classe. Então, nesse caso aqui, ele está recebendo o parâmetro, está armazenado na variável de estado, que veio da criação do objeto, e armazenando esse conteúdo aqui dentro do atributo de estado, fazendo o mesmo para o nome e para a sigla. Então, a gente tem dois construtores agora, ó, vazio e um com parâmetros. Preciso dos dois? Para uma classe simples dessa, não. Somente o vazio resolveria. Tá? Quando a gente trabalhar com herança, aí sim já precisa de uns processos um pouco mais rebuscados. Mas por enquanto não. Um simples já resolveria. É bom criar os dois? É bom para ir acostumando. Tá ok? Então agora a gente vai criar a terceira estrutura que a gente tem numa classe de modelo de dados.
que é os métodos gets e sets, que vão permitir inserir informações e retirar informações da nossa classe. Lembrando que uma classe possui os atributos sempre private, né? Então eles estão encapsulados, sendo acesso de fora. E o meio para acessar esses caras de fora, as informações estão armazenadas de fora do objeto, é através dos métodos gets e sets. Vou digitar tudo? Não, NetBeans é para a gente aí. Então, ó, botão direito de novo, insert code, getter and setter. Vamos criar esses caras aí. Marco tudo aqui. Encapsulate fields, encapsula os campos. Não precisa, porque se você já botou privado aqui, não tem problema, já vai dar certo. Se você não colocou, você vai botar encapsulado e vai transformar em privado os seus atributos. Então, gerou. Vai gerar um get ID, um set ID, um get nome, um set nome, e um get sigla estado e um set sigla estado. Bom, o comando get, ele vai pegar o valor que está armazenado no meu atributo. Então, eu só apenas vou fazer o quê? Vai retornar o conteúdo do atributo que eu quero. O set, ao contrário, ele recebe uma informação por parâmetro e, novamente, passa a informação do parâmetro para dentro do atributo que está marcado com um this aqui, que possui o mesmo nome, os dois. Isso repete para os outros métodos. Então, a classe model é bastante simplesinho. Então, tranquilo de fazer, sem muito segredo aí. Feita a minha model, a gente vai partir para a camada DAO. Tá? Vamos salvar isso aqui então. Salvando. E vamos para DAO. Na camada DAO, antes de criar a classe DAO especificamente, a gente vai criar uma estrutura chamada interface, que serve para quê? Para padronizar como cada camada DAO do meu projeto, que pode ser várias, geralmente é uma para cada model que eu tenho, para padronizar o processo que elas vão trabalhar, como é que elas vão manipular as informações para o sistema, para padronizar isso daí. Eu não quero uma classe chamando de um jeito, um método cadastrar, e outro chamando inclusão, o outro chamando novo, o outro chamando novo estado, outro nova cidade. Não quero, eu quero padronizar isso daí. Então, para padronizar, botão direito em DAO, nova, vamos procurar interface Java. Né? Se não tiver no menu principal aqui, ó, outros, vou procurar Java, e vai ter lá, ó, interface Java, tanto faz. Então, próximo, e vou criar essa interface chamada generic DAO. E vou finalizar isso daí. Finalizado. Então, nós temos agora uma interface, não é uma classe, é uma interface, tá? Uma interface, ela não pode ser implementado métodos nela, eu só posso declarar assinaturas. Eu não posso implementar métodos, então eu não consigo implementar um código nela. Eu só apenas posso fazer o quê? Declaração de assinaturas de métodos para serem implementados em uma classe, tá? Então essa que é a ideia. Então nós vamos criar exatamente isso daí. Eu quero declarar as assinaturas dos meus métodos, para padronizar. Então eu vou ter lá um método cadastrar, que recebe um objeto de dados, que é genérico, que é do tipo object, né? Ele não tem um formato definido, e retorna um booleano. Booleano por quê? Cadastrou, verdadeiro ou falso. Aí o inserir, que também recebe um objeto de dados, que é do tipo object, que é genérico, retorna um booleano. Vou alterar da mesma forma. O excluir, para excluir a informação do banco, eu só preciso do ID. Então ele só recebe um número do tipo int e diz para mim se excluiu ou se não excluiu corretamente. O método carregar recebe também o número para buscar um registro do banco de dados, para fazer uma consulta do banco de dados. Eu preciso apenas do ID dela, né? Eu quero buscar o registro 1. Busco select asterisco from estado where ID estado foi igual a 1. Só tem que passar o número mesmo. Então, passo o número e ele me retorna um objeto de dados. E o listar não recebe parâmetro nenhum, porque ele vai listar todos os dados da minha tabela estado, no caso aqui, ele vai trabalhar, e vai me retornar uma lista de objetos, né? Então, uma lista de objetos. Cada objeto dessa lista vai ser referente a um registro da sua tabela do banco de dados. Eu vou ter que implementar a lista igual eu faço a estrutura de dados lá? Não. O Java tem isso pronto pra gente. Então, a gente vai importar, ó, Java util list. Então, vou importar o que aqui, ó? Import java.util.list. É o que eu preciso para trabalhar aqui, tá?
Então, a gente criou a declaração de assinatura dos nossos métodos. Vou implementar aqui? Não posso implementar. A interface não implementa nada. Ela apenas declara assinaturas. Vão ser implementados aonde? Lá na minha estado DAO que a gente vai criar agora. Então, salvo isso daqui. Vamos de novo no pacotinho da Camara DAO. Botão direito, nova, classe Java. A gente vai criar uma nova classe Java, então. Essa classe Java vai chamar como? Estado DAO. Então, é a Camara DAO da classe Estado. Finalizei. Novamente tem a nossa classe Estado ali, né? Vou programar dentro da classe Estado. Só que essa classe Estado tem que ser padronizada pela Generic DAO. Para fazer isso, eu tenho que dizer que essa classe aqui, ó, Estado DAO, ela tem obrigatoriamente que implementar as declarações de métodos que estão determinadas na Generic DAO. Para isso eu faço assim, ó, implementes generic DAO. Ok? Então, estou dizendo para a classe Estado assim, ó, classe Estado, você tem que obrigatoriamente implementar Generic DAO. Quando eu digito Generic DAO aqui, moçada, se eu digitar com G minúsculo, por exemplo, ó, e ficar diferente do que está aqui, ó, vai dar erro, tá? Então, toma cuidado com isso. O nome que você criou aqui originalmente, tem que você chama ali depois no teu código, ó, igualzinho, ó, Generic DAO. Bom, então, estou dizendo que o Estado tem que implementar Generic DAO. Muito bom. Então, automaticamente, o NetBeans está dizendo assim, ó, tá com um problema aqui, ó. O Estado, is not abstract, tá, não implementou os métodos que precisava implementar lá. Então, a gente tem que implementar todos os métodos declarados na Generic DAO. Para isso, vou na dica do NetBeans e tem a opcional, implementar todos os métodos abstratos. Cliquei. Automaticamente, ele criou uma declaração para cada método, ó. De acordo com o que está no Generic DAO, tem uma declaração para cada método. Cada método, então, tem a implementação dele, usando um negócio chamado override. Na aula passada a gente falou de overload, né? Que era criar um método com assinaturas diferentes, de forma que um sobrepõe o outro. Dentro da mesma classe, chamado overload. Nesse caso, eu estou sobrepondo uma declaração que já está numa interface. Se está em estruturas diferentes, uma interface com uma classe com outra classe, também posso sobrepor métodos, da mesma regra do overload. Só que eu tenho que dizer que está acontecendo a sobreposição, e essa sobreposição não chama mais overload. Quando é de estruturas diferentes, ela passa a chamar override. Então aqui eu tenho um override para cadastrar, para inserir, para todos os outros métodos que eu criei na minha Generic DAO aqui, ó. Então eu estou sobrepondo isso daqui aqui. Então a minha Generic DAO determinou o padrão do meu projeto. Para cada método que foi criado aqui, ó, ele lançou uma exceção fazendo aqui, ó, que esse código não está suportado ainda, né? Não foi implementado. Então a gente vai deixar assim para evitar de ficar dando um erro que a gente não quer ver por enquanto, aí que não tem necessidade, que a gente não implementou na verdade. Salva, isso aqui para não perder. E a gente vai começar agora a implementar os métodos que interessam para a gente para o nosso comandinho listar aí, que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, o que interessa? Aquela sala interessa? Não, eu não quero nada disso. Eu quero somente esse cara aqui, ó, listar. É que a gente vai trabalhar aí. O método listar, vai precisar para trabalhar de algumas coisas. Por exemplo, que coisa? Eu preciso primeiro de um construtor para classe. Tem construtor na classe? Não tem, tem que fazer. Eu preciso também de um atributo que armazene a conexão com o banco de dados que vai vir na minha Connection Factory. Tenho isso? Não tenho. Então a gente vai ter que criar isso primeiro. Então, primeira coisa, vamos criar um atributo nessa classe aí para armazenar a minha Connection Factory. Então, um atributo lá que eu chamei de conexão e é do tipo connection. Novamente, ó, tá marcado com erro ali, vou lá na minha diquinha lá, vou importar o Java SQL Connection, importei ela, beleza, deu certo. Vou criar então o que? Vou criar um método construtor, ó, public estado DAO. Muito bom. Só que agora tem que fazer alguma coisa aí dentro, né? O que ele vai fazer então? Esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser o responsável por abrir minha conexão com o banco de dados. Ele vai abrir. Para isso, vou abrir um try para validar erros e vou falar assim, ó, desconexão. Então, a conexão que é o atributo que eu criei na minha classe ali, vai receber o quê?
vai receber o resultado do getConnection lá da Connection Factory que a gente já criou na aula passada. Então repara que a Connection Factory está vermelhinha. Por quê? Porque não foi importada aqui ainda. Ó. Tem que vir aqui importar ela. Import br.com.exemplo.project.execrude.utils Connection Factory. Então importei minha classe ali. E importado a classe, automaticamente ele reconheceu. Eu quero criar de novo? Não preciso. Tá? Eu tenho criado já aqui já fiz na aula passada. Então já tem isso criado. Você quer importar para utilizar. Então eu vou utilizar o que eu criei na aula passada. Para quê? Para chamar o método getConnection. Esse cara vai pegar esse string de conexão, vai gerar a conexão com o banco e vai me retornar um objeto do tipo connection que vai ser armazenado no meu atributo conexão. Tendo isso feito, quando eu instanciar um objeto de estado DAO, automaticamente o construtor já vai instanciar esse objeto com uma conexão aberta para mim. Tá? Porque o objetivo da camada DAO é o que? Manipular informações dentro do banco de dados. Então já vai criar esse objeto já com uma conexão de dados aberta. Bom, estando isso implementado, eu vou fazer o que? Eu vou apenas agora trabalhar o método que me interessa nessa aula, que é o método listar. Então, para implementar esse método, a gente vai fazer o quê? A gente vai apagar essa mensagem de erro que está aí, ó, essa mensagem de exceção que está aí, que não me interessa. Não vamos usar agora, não precisa dela aí agora nesse momento, que vai implementar esse método. Então, tiro isso aqui daqui, não precisa. E vou criar o código que eu preciso para poder fazer o listar do meu sistema, do meu estado DAO. Primeira coisa que está acontecendo aqui, ó, primeira linha. Eu estou criando uma lista de objetos, né? Uma lista de objetos aqui, ó, chamada resultado, que vai no final ser o meu resultado realmente, ó, resultado que vai retornar aqui para atender o retorno do meu método, que é uma lista de objetos, ó. Então, estou criando uma estrutura que tem o mesmo tipo do retorno que o listar pede para mandar de volta aqui. Muito bom. Para instanciar essa lista de objetos resultado, eu tenho que chamar um construtor chamado ArrayList, né? Então, isso aqui não está importado ainda. Vou vir aqui na diquinha da TB, na dica, e vou importar. Java útil ArrayList, importei, beleza. Vou também criar um statement, no momento nulo, mas eu tenho que criar ele. Então, aqui, ó, a classe que eu vou usar é o prepared statement, também não está importada, vou fazer a mesma coisa na dica, Java SQL prepared statement, eu quero adicionar, eu não quero criar, nunca. Se estiver aparecendo criar para você aqui, provavelmente você digitou alguma coisa errada no comando, presta atenção. Só corrigir a sintaxe que ele vai dar a opção de importar para vocês. Result set, mesma coisa, vou importar ele também. Repara que tem outros, ó, então eu tenho que importar o certo, Java SQL. Muito bom. Então, prepare statement é a classezinha que prepara os comandinhos para enviar para o banco. E o result set é aquela classezinha lá que a gente falou lá passada, que vai receber o resultado do meu select. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou montar uma string SQL, uma string normal, que eu chamei de SQL, que vai guardar o meu comandinho lá. Ó. Select, asterisco from estado, order by ID estado. Ah, eu não quero por ID estado, eu quero por nome estado. Faz diferença o E maiúsculo e minúsculo aqui? Não faz, ó. Eu posso botar dos dois jeitos. É do banco de dados, não faz diferença nesse caso. Muito bom. Então tem lá meu prepare statement declarado, meu result set declarado, minha string SQL do comando que eu quero executar montada. Abro um try para gerenciar erros, né? E vou construir esse statement aqui para mim, que só era nulo. Agora eu vou construir ele. Para construir eu passo o quê? A conexão. Qual a conexão com o banco que eu vou usar? A conexão que eu tenho aberta, ponto, prepare statement e passo quem? Passo o comando que foi descrito aqui em cima. Então eu tenho a conexão e o comando dentro do meu statement. Muito bom, o comando está preparado. O comando tem algum parâmetro para ser alterado? Não, o comando está certo já, não tem que fazer mais nada com ele. Então só manda executar. Então eu chamo o result set para receber o resultado igual o meu statement com o comando, com o método execute query. Por que query? Porque é uma consulta, é um select. Então vai voltar o quê? Uma tabela, vai voltar dados. Então se vai voltar dados, tem que ser um execute query, execute consulta. Feito isso aqui, ele vai rodar esse comandinho aqui e vai me retornar esse result set aqui, ó, com os dados que tiver na minha tabela. Vai ser provavelmente uma cópia da minha tabela do banco de dados. Se é uma cópia da tabela, eu posso percorrer ela. Então, enquanto o result set tiver um próximo registro dentro dele, um próximo item dentro dele, eu posso navegar aí dentro, eu posso ir percorrendo esse result set.
Então, para cada elemento do result set, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um objeto de estado a partir da model de estado. Então, a model não está importada ainda no meu sistema aqui em cima. Ó. Não tem importação de model ainda. Vou ter que importar ela também. Então, esse cara aqui foi tudo criado lá para mim na model. Ó. A gente acabou de criar agora há pouquinho. Então, vem aqui, importa. Add import, br com exemplo para executar, model, estado. Cliquei lá, importei, resolvi o erro da linha. Criei o objeto estado e faço o quê? Vou ter que setar os dados desse objeto, ó, set de estado, set nome estado, set sigla estado, com os dados que vêm do banco, ó, ID estado, nome estado, sigla estado. Então eu pego do result set, get int, ID estados, que é o campinho do banco. Essa informação que está aqui dentro é um inteiro. Vou jogar para quem? Para o ID estado, que é um atributo de objeto estado. Nome estado é a mesma coisa, só que agora vem do banco ali, nome estado, só que é uma string. Então, get string e jogo para o atributo nome estado. Igual para a sigla, mesmo processo. Feito isso, eu vou ter um objeto estado aqui, ó, montado e com informações. Então, esse objeto montado com informações, eu vou adicionar ele aonde? Na minha lista de resultados. Então, eu pego o estado que está montado com informações ali e adiciono na lista. Vou fazer isso, vou ficar nesse ciclo, desse loop aqui, até que seja percorrido todos os elementos de dados que tiver no meu result set. Finalizou isso, ele vai estar com a lista resultado montada. Ok? Se não deu erro, se deu um erro aqui nesse código, ele vai cair no catch e vai armazenar nesse objeto de sessão aqui, ó, que é o SQL exception. Então vou importar esse cara também aqui, ó, SQL exception. Importei e vai mandar uma mensagem para mim. Só isso. Bom, se houver erro, cai aqui no catch. Se não houver erro ou se houver erro, tanto faz, obrigatoriamente eu vou executar o finally. Então o finally sempre vai ser executado. Sucesso ou não sucesso do comando esse quer ser rodado, o finally vai sempre ser executado. Então, se rodou ou não rodou, chega no finally, chama a connection factory, o close connection e fecha os carinhas que eu abri lá. Ó. A conexão, o statement e o result set. Ok? Também circundado por um try, porque é um comando que precisa de manipulação, precisa de um try. Feito tudo isso aqui, o último passo de uma meta é o quê? Manda o resultado para mim, a lista de estados montada. Com isso, a nossa DAO está pronta. A nossa DAO está montada ali. O próximo passo é o que? É montar a controller. Tá? Então vamos para controller agora. Ó. Camadinha controller. Dentro do controller de estado. Botão direito, novo. Agora eu vou querer criar classe Java? Não. Eu quero uma classe Java especial agora. Não apenas a classe Java simples. Eu quero uma classe Java chamada Servlet. Qual que é a diferença dessa cara aqui? Esse cara aqui é diferente por quê? Porque ele é uma classe Java que já implementa os comandos necessários para dar suporte ao protocolo HTTP. Então, já está pronto. É só usar. Então, eu não quero criar uma classe limpa. Eu quero criar uma classe já que tem alguns recursos a mais aí. Então, o Servlet é a camadinha, o controle é a camadinha que vai gerenciar a comunicação entre o back-end do sistema e o front-end do sistema. Dessa forma, quando eu crio um servlet, geralmente ele é uma ação. Cadastrar, listar, alterar, né? Ele possui ações. Se possui ações, então geralmente o nome da minha classe aqui, ó, do meu server, vai estar sempre no infinitivo. Né? Listar, cadastrar, alterar. Então, vamos criar o nome dela aqui, ó. Estado listar, que é o que a gente quer no momento. Estado listar. Muito legal. Então, próximo. Nessa segunda telinha aqui, ó. Preciso disso daqui do escritor web XML? Não, não preciso. Isso aqui é um modelo antigo de desenvolvimento. A gente vai usar annotations. Servlet name é o nome do server que está criando. O URL patterns é o padrão que vou chamar ele na URL depois do sistema lá, que é barra estado listar. Por exemplo, www sistema exemplo barra estado listar vai rodar a lista de status para a gente. Finish. E criou o nosso servlet.
Então tem aqui nosso server está aqui, servlet. Então está importando uma série de recursos aqui já, ó, que é exatamente a implementação das classes Java para o protocolo HTTP. Então ele tem lá o servlet, o HTTP servlet, o request do HTTP, o response do HTTP, né? Então vou ter todas as classes Java que implementam a parte do protocolo. Dessa forma, se eu olhar aqui embaixo, aqui, ó, no código, ó, já vai ter o quê? O do get, o do post também implementado para a gente, né? Então, o processo de envio de informações pelo HTTP por get, por post. Ambos os métodos que estão criados aqui são override da classe HTTP Servlet lá já, tá ok? E todos os dois chamam um método que a gente chama de process request, processamento de requisições. Então, ambos chamam. Então, onde que eu vou trabalhar no meu servlet? Eu vou trabalhar sempre aqui no process request. Então, dentro do process request, onde que eu vou trabalhar, eu tenho que retirar esse código padrão que veio aqui. Então, repare o seguinte, ó, o método começa aqui e termina aqui. Então, se for apagar o código aqui dentro, eu não posso apagar nem essa chave, e não posso deixar nada perdido no meio. Então, vem aqui, ó, nessa linha, marco, respeito a chave que fecha o método e apago o que está ali dentro. Muito bom. Então, tem o método ali, ó, abrindo e fechando, normalzinho, sem problema nenhum. Posso salvar, não vai aparecer erro nenhum. Não vai aparecer erros. E vou implementar agora o servlet. Bom, implementação do servlet. O que vai acontecer então? Primeira coisa, formato. Como é que está trafegando os dados, com o conteúdo aí dentro. Então, vou formatar a ISO aqui para poder configurar a parte de acentuação. Abro um try. Bom, o objetivo aqui então é o quê? Receber a requisição do lado do cliente, processar essa requisição. Nesse caso, esse processamento aqui é um star, então eu tenho que chamar a minha DAO. Para isso, eu tenho que instanciar um objeto da DAO, que eu chamei de DAO aqui. Ó. Só que esse objeto vai vir da onde? Do estado DAO. Então eu vou importar tanto a generic DAO quanto o estado DAO para criar o objeto de DAO que vai me dar o acesso ao star depois aqui. Então vamos lá. Então vou importar o generic DAO e o estado DAO. Então clico na dica, importo o generic DAO, importo o estado DAO. Quero criar esses caras aqui agora? Não, está criado já. Não vou criar de novo não. Tem que importar. Se está aparecendo para criar para você, você digitou com o nome errado. Então corrija a sintaxe do comando que você criou aí, que você digitou, que provavelmente vai dar certo para você importar. Então importei, resolvi a linha, ó, não está com mais erros. Então eu vou ter um objeto do tipo DAO criado, né, que vai me permitir dar o acesso ao método star lá, ó, que a gente criou agora há pouquinho. Então o método star, ó, que ele foi chamado, ele vai no banco, faz um select no banco para buscar todos os dados da tabela estado e me traz uma lista de estados. Essa lista de estados eu tenho que enviar para o front-end, para o lado do cliente do meu projeto. Para isso, eu vou criar um atributo, né, na minha requisição que está no meu servidor. Esse atributo, vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de estados. Como é uma lista, seguindo a teoria de orientação a objeto, se é uma lista tem que estar em plural. Então, estados. É uma lista de estado. Então, estados. Então, esse cara aqui vai receber o conteúdo do star, vai armazenar ele num atributo dentro da requisição que está no servidor pendente. Lembrando que o HTTP, ele abre a requisição e fecha a requisição com a resposta. E nesse momento ele acabou o processo, ele não tem histórico. Então, enquanto a requisição está aberta, eu posso trabalhar com dados ali dentro. Né? Então, eu consigo criar atributos ali que possam ser pegos pelo JSP que está no lado do cliente e vice-versa. Elementos que estão no JSP eu posso pegar no meu servlet também através do servidor. Bom, montando meu atributo de estados a partir da lista do DAO, eu faço o quê? Vou preparar uma resposta para ele. Então, request, get, request, dispatcher. Vou despachar uma resposta para onde? Para esse caminho aqui. Ó. Cadastros, estado JSP. Se a gente olhar no nosso front-end, lá no nosso páginas web, a gente vê que a gente tem cadastros ali já. Ó, cadastros em plural. Aqui também tem plural. Estado está no singular. Também está no singular. É uma árvore de diretórios. Então, seguindo a árvore de diretórios, eu vou ter a estruturinha ali. Ó. Se está em maiúsculo e minúsculo, tem que estar igualzinho em maiúsculo e minúsculo aqui. Se eu criei maiúsculo e minúsculo aqui. Se eu criei tudo minúsculo, tudo minúsculo. Se eu criei plural, plural.
Então tem que ser igualzinho, senão a gente não vai achar esse carinha depois aqui. Esse carinha, que é o estado JCP, não está criado ainda. Ó. A gente vai criar daqui a pouquinho. Então eu vou encaminhar a resposta da lista para essa página aqui. Essa página, JCP, vai exibir para o usuário a lista de estados. Se não ocorrer nenhum erro, não cai na exception. Se ocorrer algum erro, a exception está lá, a exception captura pelo catch, captura o erro e manda uma mensagem para a gente. Então o server de listagem é muito simples. Então está feito. Salvando. Muito bom. E agora, para finalizar aqui a parte de código, a gente vai criar então o nosso JCP. Ó. Botão direito em estado, dentro da pastinha estado. Eu não quero criar o estado JCP dentro de cadastro, dentro de webpage, eu quero criar dentro de estado. Então tem que estar com ela selecionada, clicar com o botão direito nela, nessa pastinha aí, new, e vou escolher JCP. Vou dar o nome dele de estado, minúsculo. Por que minúsculo? Porque aqui eu vou ter o nome como minúsculo. Então tem que ser minúsculo aqui, minúsculo ali. Então, para ficar igual a padronização. Estado, finish. Criou o nosso JCP. Vou apagar o código padrão, não quero ele, não preciso dele. Fechei ali, apaguei tudo. E vou colocar o código que está no nosso tutorial escrito lá que eu mandei para vocês. Então, pega o código. E vamos colar aqui. Muito bom. Vou dar uma salvadinha. Vamos explicar o código para vocês então. Primeira coisa, importo o JSTL Core, né? Configuro a minha página com page encode para acentuação. Importo o header. Importo o meu menu, que eu venho importando sempre em todas as páginas criadas. Crio um subtítulo H2 aí de estados. Abro minha tabela. Bom, tabela. Vou criar uma configuração de alinhamento e um tipo de borda para a tabela aí. Abro o meu TRID, que é o cabeçalho da tabela. TRID é o cabeçalho da tabela. E aqui dentro eu abro lista de estados e monto cada campinho, cada coluninha da minha tabela aí. ID, nome, sigla e editar. Bom, fecho o cabeçalho, abro o body. Legal, abri o body da tabela. No body da tabela, o que eu vou fazer? Vou capturar aquela lista de estados que eu chamei de estados lá no meu servlet, aqui, né? Vou pegar ela aqui, ó, estados, no elemento, na tagzinha itens aqui, ó, pego ela. Então, para cada elemento que tiver aqui dentro, através do comando for_each, que pertence ao JSTL, né? Eu faço o quê? Pego o primeiro elemento aqui, armazeno na variável estado e faço a operação aqui dentro. Volto, pego outro elemento, armazeno na variável estado, faço a operação. Até que percorra todos os carinhas de estado que tiver aqui dentro dessa lista. Então, para cada elemento de estados, eu faço essa operação embaixo. Muito bom. Então, se aqui dentro é uma lista de estados, de objetos de estados, então cada vez que eu jogar para cá o estado, vai ser um objeto também. Se é um objeto, já está trazendo todas as informações, todos os atributos que eu criei. Muito bom. Então eu posso chamar ela. Ó. Uso uma expression language, chamo o objeto de estado, ponto, o atributo ID estado. Esse atributo está onde? Está lá na minha model. Ó. Então tem que ser exatamente isso aqui. Ó. A mesma nomenclatura. Senão ele não vai encontrar, ele vai dar erro. Então se o nome estado está com E maiúsculo lá na minha model, vai estar com E maiúsculo aqui também. Então eu faço para as três, né? Para poder imprimir na tela para o usuário as informações. E vou montar dois botõezinhos aqui, ó. Dois linkzinhos. Um para excluir, outro para alterar. Então no excluir, vou chamar o meu server de excluir, que não está criado ainda, e passar como parâmetro ID estado, o ID do estado para excluir. Não criamos isso ainda, vamos criar depois. E o alterar, para alterar, na verdade, eu tenho que primeiro carregar a informação. Então vou chamar o server de carregar informações, passar o ID também, para poder carregar informações na tela para o usuário também poder alterar essas informações. Só que a gente não criou isso ainda. Então, a gente está só preparando a tela para poder ter futuros recursos que a gente vai desenvolver nas próximas aulas. E por último, fechando a tabela, fechou o tbody, fechou o for_each, né? O tbody e a tabela. E por último, a gente vai criar o quê? Um linkzinho para o novo, que é o quê? Eu vou chamar o outro server, que é o estado novo. Para quê? Para que ele possa criar um objeto vazio de estado, para que eu possa inserir informações numa página de inclusão. E, para finalizar, importo o footer. Então, isso aqui é a minha pagininha que vai exibir os dados para mim lá da minha tabelinha de estados. Muito legal.
Bom, feito isso daí, salvo, né, projetinho. Reparem que o meu projeto aparentemente não tem erros, né, não tem erros. Então, deixa eu ver se tem mais nada no tutorial que se falta explicar para vocês. Eu acho que não, que é isso daí. É isso mesmo. Então vamos rodar o projeto e ver se vai funcionar, né? Se não vai dar nenhum erro aí. Então vou pegar um projetinho, de 2 ali, vou mandar rodar. Bom, então essa parte é a principal. Vou chamar o linkzinho estado agora que está implementado. Cliquei. Olha lá. Então a gente obteve aqui uma lista dos estados cadastrados nessa tabela lá no banco de dados. Então com isso a gente finalizou os 3 tutoriais iniciais da aula de programação. Então estou encerrando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com uma outra aulinha aí, um outro tutorialzinho para fazer a parte de inclusão de dados nesse sistema aqui, para a gente possa clicar em novo aqui e conseguir abrir uma telinha para poder incluir novas informações no nosso sistema. Então estou finalizando por aqui.